dia, Cacá e Gil! Hoje a gente vai falar de uma possível lei que, se for aprovada, pode ajudar muito o homem a ter um respiro maior na sociedade em que vivemos. Imagina a seguinte situação, hipotética, mas que acontece todos os dias no Brasil. Um homem é preso por uma dívida que a ciência já provou que não é dele. Parece roteiro ruim de série, mas não é ficção. Basta um exame de DNA para mostrar de forma clara e objetiva que ele não é o pai biológico. E mesmo assim ele continua sendo tratado como se fosse, continua pagando, continua sendo ameaçado e continua preso a uma história que não é dele. O mais revoltante disso é que a própria ciência poderia impedir tudo isso. Um simples exame seria suficiente para libertar alguém de uma responsabilidade injusta. Mas o sistema está insistindo em agir como se o DNA fosse apenas um detalhe sem importância. Mesmo diante da verdade, o processo anda devagar, como se a vida real pudesse esperar anos até que a burocracia decidisse acordar. É nesse cenário absurdo que essa nova PL surge, e ela não nasce para criar drama, conflito ou guerra entre os sexos. Ela nasce de algo muito mais simples: a consciência de que ninguém deveria ser punido por uma mentira. Ela nasce da pergunta que qualquer pessoa com um mínimo de bom senso faria: como é possível que o homem continue preso a uma responsabilidade que a própria ciência já desmontou? A proposta parte de um princípio tão básico que chega a ser chocante perceber que isso ainda precisava virar lei. Se não existe vínculo biológico, não deve existir obrigação financeira. E principalmente, nenhum homem deveria ser ameaçado com prisão por deixar de pagar uma dívida que não lhe pertence. Isso não é radical, isso não é ousado. Isso é o mínimo de justiça que qualquer sociedade funcional deveria garantir. Mas hoje a realidade está distante disso. Mesmo com o DNA comprovando tudo, o homem continua pagando, continua sofrendo e continua sendo tratado como culpado por algo que não fez. E se ele tentar parar mesmo com a verdade nas mãos, o risco é cadeia. É tipo uma violência silenciosa, emocional, financeira e moral que muitos carregam escondido, porque a sociedade ainda espera que o homem aceite e pronto, como se ser injustiçado fosse parte natural do papel dele. É por isso que essa PL não é só um texto jurídico. Ela é um respiro, uma tentativa de devolver dignidade a quem teve a própria vida engolida por um erro que poderia ter sido evitado no primeiro exame. Ela devolve ao homem algo que foi tirado dele há muito tempo: o direito de não ser tratado como culpado quando a própria realidade prova o contrário. Para muitos, essa pode ser a primeira chance real de esperança, uma luz discreta mais firme, dizendo que talvez, finalmente, a verdade volte a valer alguma coisa. Quando a gente para olhar como a lei funciona hoje, fica impossível não sentir que algo deu muito errado no caminho. É como se o sistema tivesse sido construído para ignorar a verdade mesmo quando ela está ali, estampada num exame que não deixa margem para dúvida. O DNA ele prova que não existe vínculo biológico nenhum e ainda assim nada muda imediatamente. A engrenagem jurídica continua rodando no seu próprio ritmo lento, como se a vida real pudesse ficar em pausa enquanto o processo decide acordar. Enquanto isso, o homem continua pagando. Paga sabendo que não é o pai. Paga enquanto tenta trabalhar, dormir e respirar. E paga com aquele sentimento sufocante de injustiça, porque no fundo, ele sabe que tá bancando uma história que não é dele. E pior, se ele ousar parar, mesmo com a verdade na mão, o risco é prisão. Não existe palavra mais pesada do que essa. É um medo que paralisa, que confunde, que faz muitos desistirem antes mesmo de tentar buscar seus direitos. O mais triste é que, em boa parte dos casos, esse homem não é alguém que abandonou ninguém. Pelo contrário, muitos criaram a criança com carinho, fizeram o melhor que podiam e construíram rotina e vínculo. Só que vínculo afetivo não apaga a realidade biológica e muito menos justifica obrigar alguém a sustentar uma mentira.
Isso não protege a criança, não protege a mãe e certamente não protege o homem. Só prolonga um sofrimento que nunca deveria ter começado. E quando ele tenta falar sobre isso, quando tenta questionar, quando tenta buscar uma saída justa, a reação social é cruel. Ele vira um ingrato, o insensível, o desconfiado. Mas ninguém se pergunta o que é acordar todos os dias com a sensação de estar sendo punido por algo que não fez. Ninguém imagina um impacto emocional de carregar uma responsabilidade que nasceu de uma falsidade. É como viver com uma pedra no peito, mas ser obrigado a sorrir como se tivesse tudo bem. A verdade é que a lei atual ela não foi feita para resolver a situação. Ela foi feita para manter tudo como tá. É um sistema que não busca justiça, busca a permanência. E qualquer sistema que prefere a aparência à realidade, inevitavelmente vai sacrificar alguém no processo. Aqui quem é sacrificado é sempre o mesmo. O homem que descobre a verdade tarde demais e mesmo assim continua sendo tratado como se fosse culpado. Essa é a parte da discussão que quase ninguém quer encarar. É feia, é desconfortável e expõe falhas profundas. Mas é justamente por existir esse buraco emocional e moral tão grande que a nova PL se torna necessária. Porque só quem entende o tamanho dessa ferida consegue enxergar o valor da esperança que ela representa. Depois de tantos anos vendo tanta injustiça ser empurrada para debaixo do tapete, essa nova PL aparece como aquele pedaço de luz que entra pela fresta da porta quando você achava que o ambiente inteiro estava condenado à escuridão. E o mais interessante é que ela não reinventa nada, não cria caos, não cria guerra. Ela apenas arruma o que sempre deveria ter sido simples. A verdade precisa ter peso. A realidade precisa valer alguma coisa. Quando um exame de DNA deixa claro que não existe paternidade biológica, a vida do homem não deveria se transformar num labirinto de burocracia, medo e vergonha. A responsabilidade financeira deveria terminar ali mesmo, sem esperar meses, sem arrastar o processo por anos e sem deixar alguém amarrado a uma dívida que nunca foi sua. E principalmente, sem transformar um inocente em criminoso, caso ele não consiga carregar um peso que não pertence a ele. Essa PL, ela devolve algo que foi arrancado de muitos homens. O direito de respirar, o direito de não viver com medo, o direito de não ser tratado como culpado, quando a própria ciência já mostrou que ele não deve nada. E isso por si só já é enorme. Durante muito tempo, o sistema tratou a dor desses homens como algo irrelevante, como se questionar fosse um pecado, como se buscar a verdade fosse injusto, como se sofrer em silêncio fosse a única postura aceitável. Agora, pela primeira vez, existe uma proposta que olha para essa dor de frente e diz: isso precisa parar. Não por revanche, não por disputa, mas porque uma sociedade que ignora a verdade se perde. O mais bonito é que essa mudança não representa a vitória de um lado contra o outro. Não é um homem contra a mulher, não é divisão, é maturidade, é a justiça finalmente voltando a se alinhar com a realidade. É a chance de reconstruir confiança onde ela já estava destruída há muito tempo. É um passo em direção a um ambiente honesto, mais transparente e mais equilibrado para todo mundo. Para muitos homens que passaram anos carregando culpas que nunca foram deles, essa PL não é só um texto no papel. É uma possibilidade concreta de paz. Uma chance de colocar fim a um ciclo de sofrimento que não deveria ter existido. Uma oportunidade de finalmente sentir que a verdade não é inimiga deles, e sim a única coisa capaz de libertá-los. Se essa proposta avançar, não vai ser só uma mudança na lei. Vai ser uma mudança de postura, de entendimento, de respeito e talvez pela primeira vez em muito tempo, uma mudança capaz de devolver esperança a quem já tinha perdido quase tudo, menos a vontade de ver a justiça funcionar de verdade. Agora, no fim das contas, tudo o que nos resta é esperar.
Esperar para ver se essa PL vai realmente avançar, se vai ser aprovada e se vai finalmente trazer o respiro que tantos homens merecem e que o próprio senso de justiça já deveria ter garantido há muito tempo. A esperança tá aí, pequena mas viva, e talvez seja exatamente disso que a gente precise agora. Agora, antes de ir, se esse vídeo te der alguma esperança ou não, deixa seu like e me conta nos comentários a sua visão. Eu realmente quero ouvir você. Compartilha também com alguém que tá passando por isso e talvez nem tenha coragem de falar. Se ainda não é inscrito, fica o convite para entrar na nossa Horda Kaiju. E se tiver disponível, deixa aquele hype. Essa força sempre ajuda meu conteúdo a chegar em quem precisa. E lembra sempre, se eu não te fiz pensar, pelo menos te irritei.